Apóstolo Paulo aos Coríntios, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, depois nós vamos orar pelas crianças, amém? Hoje não? Amém, glória a Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração em seguida, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Falar em departamento infantil, nós ganhamos algumas cadeiras, ganhamos uma lousa também, glória a Deus. O Senhor tem abençoado e eu entendo que o Senhor está preparando algo especial para nós. Amém? Você crê assim? O Senhor está preparando algo especial, porque Ele pode fazer todas as coisas. E nós, seus servos, precisamos nos manter firmes, confiantes, porque é o Senhor que faz, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém? Glória a Deus. Abra o seu coração e vamos ler o texto bíblico, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. A partir do primeiro versículo, o texto um pouco extenso, mas é para te dar maior compreensão, tá bom? Não vou pregar todos os versículos, eu prometo. Versículo 1 diz assim, de 2 Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda assim do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram, como também esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Amém? Pai querido, nós estamos diante da tua palavra. Nos rendemos diante da autoridade da tua palavra. E pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua graça, que o Senhor traga à luz, ao entendimento de cada um da tua palavra. Pedimos que o Senhor abra a porta da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa me inspirar mais uma vez para ministrar a tua palavra. O teu reino dura para sempre, o Senhor é bendito. Senhor, eu te peço, abençoa o departamento infantil, cuida das crianças, dos adolescentes. Mantenha, Senhor, as tuas mãos abençoando e provendo todas as coisas. Nós te glorificamos, pois até aqui o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem se manifestado e nós te adoramos. Glória a Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Podem sentar, queridos. Glórias ao Senhor. O versículo 1 do texto que nós lemos diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia.
Olhe para mim aqui. Você percebe um tom de alegria? Você percebe um tom de entusiasmo no texto? Paulo diz assim: olha, eu quero que todos vocês saibam a graça de Deus manifestada com as igrejas da Macedônia. Glória a Deus. Paulo, com muito entusiasmo, com muita alegria, fala, testemunha das igrejas da Macedônia. Diga comigo, igrejas da Macedônia. Deus tem algo especial para você nesta noite com esta palavra. Abra o seu coração. Abra o seu coração, porque o Senhor quer falar contigo. Amém? Glória a Deus. Todo esse entusiasmo de Paulo com relação às igrejas da Macedônia, você percebeu que o texto fala de ofertas, de contribuições, de ofertas. O texto fala disso. E Paulo, ele, de uma forma muito alegre, muito entusiasmada, ele escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta, falando novamente sobre as ofertas, as contribuições. Olha aqui para mim. Paulo fez uma campanha de arrecadação, de ofertas, de contribuições, para poder levar aos irmãos mais pobres em Jerusalém. Amém? Então Paulo faz uma campanha e ele coloca Timóteo como um dos líderes daquela campanha, para poder arrecadar ofertas, para poder levar para a igreja de Jerusalém, para o sustento de alguns irmãos ali. E nesta campanha de arrecadações, algumas igrejas se destacaram. Quais são as igrejas que se destacaram? A igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia. Quem eram as igrejas da Macedônia? As igrejas da Macedônia eram as igrejas de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. Amém? Então eram os filipenses, os tessalonicenses e os bereanos, que eram as igrejas que Paulo traz referência com bastante entusiasmo. Olhe para mim aqui, dobre a sua atenção. Por que Paulo fala com tanto entusiasmo para com aquelas igrejas da Macedônia? Paulo destaca aqui, o tema da minha mensagem é o padrão de oferta dos macedônios. Amém? O padrão das ofertas dos macedônios. Então Paulo, ele fala com tanto entusiasmo. Por que tanto entusiasmo de Paulo? Porque as igrejas da Macedônia, Filipos, Filipenses, Tessalônicas, Tessalonicenses e Bereia, bereanos, essas igrejas foram criadas, nasceram com muitas aflições, muitos conflitos e perseguições. Nós podemos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 17, um período em que Paulo e Silas e outros que acompanhavam enfrentaram prisões, enfrentaram muitos confrontamentos e perseguições das lideranças religiosas e supersticiosas da Grécia antiga. Todo o entusiasmo de Paulo está depositado nos limites que aquelas igrejas da Macedônia tinham, e ainda assim eles ofertaram. As igrejas da Macedônia eram igrejas de vilarejos, de pequenos vilarejos. Preste atenção, você sabe o que é um vilarejo? Um vilarejo é um lugar, não é uma cidade ainda em formação. É um pequeno grupo de moradores, um pequeno grupo de pessoas morando em um determinado lugar. É um pequeno vilarejo. E normalmente os vilarejos, eles se autossustentam, eles plantam e colhem, vivem daquilo que eles plantam, vivem daqueles que eles plantam e colhem. Então os recursos deles são extremamente limitados.
porque todos os recursos deles estão ali, plantando e colhendo dos recursos da própria terra. E é interessante que essas igrejas que estavam em pequenos vilarejos, elas se destacaram na campanha do apóstolo Paulo com relação ao sustento dos irmãos lá em Jerusalém, longe, lá em Jerusalém. E eles participaram daquela campanha com tanto amor, com tanta generosidade, que o apóstolo Paulo fala com grande entusiasmo para a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, uma cidade próspera, uma igreja robusta, uma igreja com muita possibilidade financeira, com muita capacidade financeira. Então Paulo escreve pela segunda vez ensinando a igreja rica de Corinto, trazendo referência a todos, que aqueles irmãos dos vilarejos da Macedônia, eles estavam contribuindo e pedindo pelo amor de Deus que Paulo levasse as suas contribuições para os irmãos lá em Jerusalém. É interessante esta palavra, abra o seu coração, em nome de Jesus, para que você possa entender. Eles foram de uma forma amorosa, prepararam as suas ofertas para ajudar os necessitados em Jerusalém, de forma voluntária. Repita comigo, voluntária. Na obra de Deus nós somos voluntários. Ninguém é obrigado a contribuir na obra de Deus. Não. Nós contribuímos para a obra de Deus de uma forma voluntária. Nós servimos ao Senhor de uma forma voluntária. Tudo que nós fazemos para o Senhor é voluntariamente, pelo amor de Deus que está sendo derramado em cada coração, pela aptidão que nós adquirimos do Senhor, pelo Espírito de Deus. Quem está comigo, diga amém. O apóstolo Paulo iniciou aquela campanha, né, e trouxe o exemplo dos macedônios para o nosso entendimento. E Paulo, então, ele afirma com isso que as contribuições das ofertas, que o caso do texto fala de ofertas, né? Tanto as contribuições das ofertas, assim como os dízimos, é um ministério para todos aqueles que servem no altar do Senhor. Paulo ensina com os macedônios que a contribuição é um ministério. Você entendeu? Diga amém. O que é um ministério? Ministério é a função, cargo, ocupação, ofício da igreja ou daqueles que fazem parte da igreja. Ministério é isso, é o nosso serviço, o nosso trabalho, as nossas funções, as nossas ocupações na igreja. Glória a Deus. E Paulo destaca as contribuições como um ministério. E no caso dos macedônios, que não tinham condições financeiras, eles ofereceram, como diz o próprio texto, a si mesmo, como ofertas ao serviço do Senhor. E Paulo coloca isso como exemplo para a igreja de Corinto, assim também para conosco hoje. O padrão de cada igreja foi apresentada nesse texto, e eu vou trazer para vocês nesta noite, com a intenção de ensinar às demais que esse ministério deve ser exercido em todas as igrejas. Paulo traz um ensinamento afirmando que a contribuição é um ministério. E quando ele coloca os macedônios, aquelas igrejas dos vilarejos, como uma referência, é para dar ênfase a esse ministério, que algumas pessoas, por não entender, eu quero crer que é isso, por não entender, não valorizam o ministério da contribuição ou das contribuições. Algumas pessoas não têm entendimento acerca disso, não têm compreensão acerca disso, e por conta de não ter esse entendimento, essa compreensão, elas se privam
de contribuir com a obra de Deus porque não conhece. Glória a Deus, que a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Você está me ouvindo? Diga amém. O padrão de oferta de cada uma das igrejas são expostas no texto. E nos versículos 2 a 5, nós encontramos o padrão da oferta dos macedônios. Olha lá, leia comigo o versículo 2 ao versículo 5. Paulo coloca aqui, ó. Como em muita prova de tribulação houve abundância de sua alegria, e como sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a contribuição deste serviço, ministério, que se faziam para com os santos de Jerusalém. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, pela vontade do Eterno. Glória a Deus. Olha o que diz a primeira expressão do texto. As muitas provas e tribulações não eram um obstáculo para eles praticarem o ministério da contribuição. Por quê? Porque eles faziam pela fé na providência de Deus. A primeira questão de você contribuir na obra de Deus é você entender que é o Senhor que irá retribuir para você. Você entendeu? Diga amém. Quando nós não entendemos esse ministério, ou santo ministério, nós não contribuímos porque nós não entendemos a essência disso. E Paulo ele traz com muita clareza, nos fazendo entender que mesmo sendo pobres, ele diz, muita pobreza nos vilarejos da Macedônia, mas eles contribuíam com aquilo que eles podiam e se doavam a si mesmo para o serviço, e o Deus eterno recebia cada oferta, cada centavo, cada contribuição, assim como aquela viúva. Lembra daquela viúva que tinha apenas 2 moedinhas? E ela vai diante de toda a elite judaica naquela sinagoga, e Jesus fica ali num lugar de destaque, sentado, observando aquela viúva entrar na sinagoga. Lucas capítulo 21, e o Senhor observa aquela viúva entrar na sinagoga, e todos ali entrando, a elite contribuindo, e aquela viúva vai e pega as 2 moedinhas e joga num gasofilaço, o barulho das moedinhas. E Jesus então se reserva com alguns e diz para eles assim: quanto de vocês acham que vale aquela oferta, aquela contribuição daquela viúva? Porque ela tinha duas moedinhas apenas, e ela contribuiu com as 2 moedinhas, e o Deus dos céus recebeu a contribuição daquela viúva, porque o que ela tinha, aleluia, no coração dela, qual era a intenção dela? Exercer o ministério da contribuição, porque a bênção vem da parte de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Pela fé na providência divina, eles contribuíram e queriam ser instrumentos de Deus para ajudar aos irmãos em Jerusalém, ainda que não tinham condições visíveis para isso. Isso é muito interessante, irmãos. Paulo aponta a necessidade. Qual é a necessidade? Paulo destaca uma campanha: vamos passar em todas as igrejas para arrecadar para os irmãos em Jerusalém. E eles dizem assim: olha, nós também queremos contribuir com aquilo que nós podemos contribuir, porque nós queremos ser instrumento de Deus também para abençoar os irmãos lá em Jerusalém, ainda que eles não conheciam os irmãos em Jerusalém pessoalmente. Você está me ouvindo? Diga glória a Deus. A segunda parte do texto diz assim: as riquezas da sua generosidade entra em contraste com a sua profunda pobreza, como diz o texto. Observe que existe um conceito espiritual ali.
Existe um conserto espiritual nesse ministério de contribuir. Porque o texto diz que eles eram extremamente pobres. Paulo diz que eles viviam em profunda pobreza. Então nós entendemos que aqueles vilarejos, de repente, sei lá, o que eles plantavam, eles comiam e viviam aí nas limitações, né? E no tempo antigo, as próprias famílias teciam as suas próprias roupas, os seus próprios tecidos. Não precisava sair de casa, ir lá na loja, ir lá no mercado para poder comprar o tecido, para tecer e costurar e fazer as suas roupas. Não, eles não precisavam sair de casa. Eles teciam os tecidos, eles faziam as suas roupas, ainda que humilde, e eles viviam ali, comiam ali. Os recursos eram limitados. Atender um pedido do apóstolo para poder contribuir com os irmãos lá em Jerusalém. Ei, preste atenção aqui. A igreja de Macedônia, as igrejas da Macedônia se destacam, porque Paulo vê aqueles irmãos pobres, sem recurso algum, se disponibilizando, e aí eu começo a pensar comigo, aqueles irmãos, cada um trazendo aquilo que eles podiam trazer, para levar para Paulo, dizer assim: olha, eu trouxe aqui a minha contribuição, para que os irmãos em Jerusalém pudessem ser assistidos. Glória a Deus. No versículo 3, Paulo diz que conhecia o poder. Isso está falando das condições financeiras. Paulo diz que eu conheço as condições financeiras, conhecia o poder, as condições financeiras de cada um. E era testemunha ocular que eram muito pobres, cada um deles eram muito pobres, mas ainda assim, eles se disponibilizaram a participar, exercendo esse tão lindo ministério pela fé nas obras espirituais. Olha aqui para mim, todo centavo que você contribuir na casa de Deus, toda contribuição que você fizer na casa de Deus, espere a recompensa do alto, porque Deus é fiel e Ele não vai dever nada, nem para mim, nem para você e nem para ninguém, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Bendito seja o eterno para sempre. Você pode glorificar a Deus por isso? É tão empolgante analisar a participação das igrejas na Macedônia, que observe o que diz o texto aqui no versículo 4. Eles pediram, Paulo diz assim, olha, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos. O que nós entendemos aqui, irmãos? Isso implica entender que Paulo não queria aceitar as contribuições, porque conhecia as condições deles. Mas o que é que eles fizeram? Rogaram, insistiram, dizendo, não, eu quero exercer o ministério da contribuição, porque eu creio na providência de Deus. Ele vai mandar chuva, Ele vai mandar sol, Ele vai regar a terra, Ele vai prover, e a terra vai produzir, a terra vai prosperar, e não nada vai nos faltar, porque o Senhor estará conosco, e sem temor algum de qualquer circunstância, nós queremos contribuir para a obra de Deus nesse santo ministério da contribuição. Bendito seja Deus para sempre. Você consegue entender esse contexto? Paulo diz assim, olha, não precisa não, porque eu mandei, eu pedi para todo mundo, mas vocês, eu conheço vocês, eu sei que vocês não têm, eu sei que vocês estão precisando de ajuda também, então não precisa contribuir não. E Paulo diz assim, eles rogaram para que Paulo recebesse a pouca coisa que eles tinham para levar para Jerusalém, porque a fé deles, quando Paulo olha, visualiza a fé de cada uma daquelas pessoas, quando Paulo olha no olhar de cada uma daquelas pessoas, com as suas singelas ofertas para contribuir com os irmãos em Jerusalém, pessoas que eles nem conheciam, quando Paulo observa o olhar de cada um, o coração de cada um, o temor de Deus estava sobre cada um deles naquele vilarejo.
vilarejo. E Paulo diz: eu não posso impedir que este povo participe do altar. Eu não posso fechar os céus para que a bênção de Deus alcance essas pessoas pobres. Então Paulo recebe aquelas pequenas contribuições, Paulo recebe aquelas singelas ofertas e leva para Jerusalém, e escreve para os coríntios dizendo: olha, a referência das igrejas em Macedônia, ainda que eles não têm, eles creem na provisão do alto. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Nós estamos a cada dia ficando cada vez mais céticos, cada vez mais difíceis de contribuir, porque não entendemos o mistério espiritual da bênção do ministério da contribuição. E Paulo cita as igrejas da Macedônia, destacando elas em um contexto incrível, que é o contexto financeiro, porque eles não tinham, mas eles não queriam ficar de fora. Eu quero que você entenda que Deus não está interessado no seu dinheiro, não. Deus está interessado na sua fidelidade. Ele está interessado sim na sua fidelidade. Deus espera de mim, de você, que sejamos fiéis. Ele espera de cada um que cerca a mesa do Senhor, de cada um que estão contribuindo, servindo a Deus no altar, que sejamos fiéis e acreditemos que hoje você contribui, amanhã Deus vai abrir uma porta para você, que você levantou pela manhã, porque a mão do Eterno possibilitou isso para você. Abra sua boca para glorificar, porque nós estamos aqui servindo a Ele, não é porque nós queremos, entenda isso, é porque fomos impulsionados pelo Espírito de Deus para fazer a sua obra. Oh, glórias ao nome bendito do Senhor para sempre. Paulo olha no olhar daquelas pessoas e Paulo diz assim: eu não posso rejeitar. Não dá para rejeitar, porque eles são pobres, extremamente pobres. Ele diz isso no texto. São muito pobres, estão rogando que leve a sua contribuição. Eu quero fazer você pensar. Imagine você ir aqui nas favelas, onde as pessoas são desprovidas de tudo, e você fizer uma campanha ao lado da favela, achando que é as pessoas do lado da favela que vai contribuir, mas não, as pessoas que estão morando na favela, elas querem contribuir. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles não tinham, mas eles tinham fé para exercer com amor o ministério da contribuição. E eu quero despertar isso em cada coração nesta noite. Eu quero que cada um de vocês sejam despertados com esta palavra. Qual era o padrão de contribuição das igrejas da Macedônia? Era um padrão exemplar para cada um de nós, porque todos os dias você não é pobre, miserável, porque Deus tem guardado você, tem abençoado você, tem cuidado de você, tem mantido você de pé e não tem faltado nada para você. Agora, pelo amor de Deus, abra a tua boca, levante a tua mão para o céu e adore ao Eterno, porque Ele é provedor. Bendito seja Deus para sempre. E eu e você estamos gozando da provisão de Deus. Nós gozamos da provisão de Deus, então precisamos exercer esse ministério de amor, o ministério da contribuição. Aleluia. O padrão de oferta dos macedônios tinha cunho espiritual. O versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. O que Paulo está querendo dizer? Paulo diz assim: olha, vocês superaram todas as nossas expectativas. E além de superar todas as nossas expectativas, existe um cunho espiritual em vocês, porque cada um se doaram para o Senhor, se entregaram para o Senhor. Ei, você que não se entregou ainda para o Senhor, nesta noite o Senhor te convida, participe da mesa de Deus, participe das bênçãos do Senhor, sendo alguém que exerce o ministério da contribuição, porque isso tem cunho espiritual.
E o diabo quer que você não participe disso. O diabo quer trabalhar na mente das pessoas, para que elas não contribuam com a obra de Deus. Entenda isso. O diabo, Satanás, está interessado em fazer com que você não acredite, que você não creia, que você não esteja nem aí para contribuir, para exercer o ministério da contribuição. Satanás está trabalhando para que você não participe, sabe por quê? Porque Deus abre os céus para aquele que é fiel. Deus envia provisão para aquele que é fiel. Deus opera milagre naquele que é fiel. Deus abre os céus e possibilidades para aquele que é fiel no ministério da contribuição. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. E não somente fizeram o que nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. É aqui que está o cunho espiritual. Primeiramente você se doa ao Senhor. Aí segundo, você contribui acreditando. Você entendeu no que eu estou dizendo? Diga amém. O que aconteceu primeiramente no coração dos macedônios? Eles se deram ao Senhor. Eles se renderam às promessas do Eterno. Porque Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu pela sua palavra abrir as janelas dos céus e multiplicar bênção tal sobre a vida do seu povo, sobre a vida daquele que exerce o ministério da contribuição, Deus é fiel para cumprir. Então o Senhor está interessadíssimo que você pegue essa palavra e comece a exercer. Porque Deus vai abrir os céus sobre você e vai abençoar a tua vida de uma forma especial. Quem foi a igreja de Filipos, de Tessalônica? A partir dali, marcaram a história, não foram apagados como a igreja de Éfeso. Não, eles permaneceram na história, porque eles exerciam com temor o ministério das contribuições. Oh, glórias ao nome bendito do Eterno para sempre. Paulo afirma que primeiro eles se deram ao Senhor. Por isso eles tinham o dever de aceitar e enviar aquelas contribuições para os necessitados de Jerusalém, mesmo que fossem singelas demais, mesmo que fosse pequenininha, como uma uva apenas de um cacho. Paulo diz: levaremos essa única uva e conduziremos essa única uva para Jerusalém, para os irmãos, porque este que doou essa uva, ele se rendeu ao Eterno e fez prova de fé com o Eterno e quer ser um instrumento de Deus para abençoar os irmãos lá em Jerusalém. Adore ao Senhor se você está entendendo esta palavra. Glória a Deus. Essa palavra é profunda aos nossos corações nesta noite. Esse padrão dos macedônios nos ensina que em Cristo todos temos que algo a contribuir. O padrão dos macedônios se destaca, por quê? Porque nos ensina que todos têm algo a oferecer, a contribuir no ministério da contribuição. A palavra de Deus, ela é fiel. Aleluia. Nenhum de vocês aqui mora em algum vilarejo. Nenhum de vocês estão pobres, muito pobres, a ponto do apóstolo nem querer pegar a oferta. Eu tenho certeza que nenhum de vocês estão assim. Glória a Deus. Então Paulo diz assim: olha, essa fé, essa disponibilidade, essa entrega ao Senhor nos obriga a levar essa singela oferta até Jerusalém, que ela é muito mais valiosa do que da igreja de Corinto, que os irmãos eram muito ricos e contribuíam ricamente. Glória a Deus. Talvez você imagine que a sua singela oferta não vale nada. Paulo destaca como melhor oferta. Jesus destaca aquela viúva como a única oferta aceita naquele culto. Você entendeu? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Jesus destaca como a única oferta aceita naquele culto daquela viúva, aquelas 2 moedas de prata.
Glória a Deus. Bendito seja o teu nome para sempre. Ninguém está desprovido desse ministério se primeiramente se entregar ao Senhor. Eu quero que você saia nesta noite deste culto. Entregue o seu coração ao Senhor, com um compromisso, dizendo assim: Deus, eu quero exercer esse ministério da contribuição. Eu irei exercer esse ministério da contribuição, porque eu creio na tua palavra. Glórias ao nome do Senhor. Olhe para mim aqui, nós somos sustentados pela palavra, renovados pela palavra, fortalecidos pela palavra. Eu não vou dar chave de carro para ninguém, e não vou dar chave de casa para ninguém, mas eu vou pregar a palavra, para que a palavra te converta, para que a tua palavra te renove, para que a palavra te fortaleça, para que a tua palavra te traga vigor espiritual diante de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Se você não conseguir aumentar a sua fé, escute essa palavra que vai ficar gravada no YouTube. E escute quantas vezes for necessário, para que você seja convencido desse ministério da contribuição, e que você pode contribuir sim. Você pode contribuir. As igrejas da Macedônia começaram singelamente, mas nós encontramos, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 12, Paulo dizendo assim: olha, ficai atento, porque a trombeta de Deus vai soar, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre na glória com o Eterno. Paulo está falando com a igreja, uma das igrejas da Macedônia, a igreja de Tessalônica. A promessa de Deus se estenderá na tua vida se você começar a exercer o ministério da contribuição. Ainda que seja singelo, contribua. Faça como o judeu, não vá para o culto sem uma oferta. O judeu não vai a um culto sem uma. Quando que o judeu está despreparado para ir ao culto? Quando ele não tem uma oferta. E eles ainda têm um costume de ter uma urna, eu vou chamar de urna, e eu não me lembro o nome em hebraico agora, que fica na rua, tipo uma caixa de correio, que ali está escrito em hebraico: contribuição aos necessitados. E as pessoas depositam ali, e não importa quem que vai pegar aquela urna, aquele dinheiro, eles acreditam na provisão do Eterno, e não quer saber de quem é o muro daquela casa, não quer saber quem é que vai pôr a mão naquela urna, mas eles querem a provisão de Deus, porque exerce o ministério da contribuição, e a mão de Deus vai alcançar a tua vida, aonde você estiver. Deus vai alcançar você e vai te abençoar. Creia nesta noite em nome de Yeshua, em nome de Jesus, para que você prospere. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Preciso terminar. O padrão de oferta da igreja de Corinto, versículo 7. Paulo diz assim: portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em ciência, em toda diligência, serviço, contribuição, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Esta graça é a referência às contribuições conforme os macedônios. Você entendeu? Diga amém. Paulo está falando com a igreja rica e dizendo para eles assim: olha, eu sei o amor que vocês têm, a fé que vocês têm, a ciência, o conhecimento que vocês têm. São cultos, são desenvolvidos, são dotados de riquezas. Eu sei que vocês têm tudo isso, mas não esqueçais de ser abundantes nesta graça do ministério da contribuição, como os macedônios, que não tem nada e faz com aquilo que tem. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Como o diabo queria que você não ouvisse esta palavra.
Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, o Senhor colocou você na frente dessa televisão, desse celular, para ouvir a palavra de Deus, para que você prospere exercendo o ministério da contribuição, ainda que seja singela. A mão de Deus vai fazer você prosperar, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos podem receber essa palavra? Porque fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei, diz o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Eterno para sempre. Glória a Deus. Paulo exalta os irmãos de Corinto, trazendo a eles o exemplo da Macedônia. Eu vou pular aqui esse ponto, porque Paulo fala do padrão da oferta de Cristo. No versículo 9, preste atenção aqui. Versículo 9, Paulo diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Paulo está falando sobre o que aqui? O padrão da oferta de Cristo. Sabe qual foi o padrão da oferta de Cristo? O padrão mais elevado que você possa imaginar. Porque Paulo diz assim, sendo ele rico, ele se desfez da sua glória. Ele se desfez da sua glória, do seu resplendor, se tornou homem, se fez carne, habitou entre nós, ficou limitado a uma cama para dormir. Olha aqui para mim. Ficou limitado a um prato de comida para recobrar o seu vigor. Ficou limitado a um copo com água para poder se hidratar. Ficou limitado às necessidades fisiológicas. Ei, preste atenção aqui. Ele, sendo rico, se desfez da sua glória, para que na sua pobreza cada um de nós fôssemos ricos e enriquecidos. Escute aqui uma coisa: a pobreza deste mundo um dia vai acabar. Olha aqui para mim. Chegará um dia que você não vai precisar mais de cama para descansar o seu corpo físico. Chegará um dia que você não vai precisar mais de roupa para você se esquentar. Chegará um dia que você não vai precisar mais beber água para matar a tua sede, porque um céu de glória aguarda aquele que espera o Eterno. Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque Ele está aqui. Bendito seja o Senhor para sempre. Então a maior riqueza deste mundo é pobreza para o reino de Deus, porque o cara pode ser podre de rico, mas ele tem que ir na privada fazer cocô, porque senão ele morre enfesado. Isso não é riqueza. E tem pessoas que acham que está na bonança. Que bonança, irmão? Bonança é você não precisar de cama para dormir, porque o guarda de Israel não dorme, não tosquenejará, nem dormirá. O guarda de Israel, as limitações do tempo não fazem parte de Deus. Ele é eternidade para todos sempre. Ele é eternidade, aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. O Senhor preparou para a sua igreja. Você receberá um corpo glorioso, um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor, sem enfermidade, sem cansaço, sem melancolia, sem depressão, sem enfermidade, porque você estará, por promessa do Eterno, nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos convidados nesta noite a sermos fiéis no ministério da contribuição, para viver as promessas de Deus. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Nós vamos orar, eu vou parar aqui. A oferta
de perdão concedida por Cristo, nos deu o direito da vida eterna. E quando Ele nos concedeu o direito da vida eterna, entenda, Ele se desfez da sua glória, da sua riqueza. Ele esvaziou-se. Ele se tornou pobre, segundo a pobreza deste mundo, para que eu e você fôssemos vitoriosos. Então, quando Satanás soprar no teu ouvido dizendo que você não presta, que você não vai conseguir, que você não é nada, que você é um derrotado, uma derrotada, entenda que a mão do Eterno está sobre a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, eu profetizo sobre você, e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque a mão de Deus alcançará você e te livrará de todo mal. Feche os teus olhos e adore ao Senhor, porque Ele está aqui. Feche os olhos e adore ao Senhor.